negócios, na vida, seja abençoado. Toda barreira, todo levante do inferno, nesta noite caia por terra, Pai, a partir da disponibilidade, Pai, de servir na mesa do Senhor, dos filhos do Senhor, Pai, que toda barreira, que todo laço, que todo impedimento caia por terra hoje, em nome de Jesus. Usa ele poderosamente para a glória do teu nome. Amém. Graça e paz, podem se assentar. Confesso para vocês que a palavra de hoje, ela se parece muito mais com um estudo do que talvez uma ministração, mas é algo que, como a Daiane falou, é algo que tem me incomodado há um bom tempo, é algo que vem no meu coração há um bom tempo, eu penso nisso há um bom tempo, nunca tinha parado para estruturar, e confesso para vocês que foi difícil estruturar alguma coisa para isso. Por quê? Porque são anos que eu vivo envolvido nesse meio, são anos que eu vivo vendo essas coisas, e como é que você condensa tanta coisa em 40 minutos, em 50 minutos, em 30 minutos, no tempo que a gente tem aqui? Então, confesso que talvez o que eu vou falar aqui seja só o começo de algo que a gente pode explorar um pouco mais depois, com um pouco mais de profundidade. Mas, de fato, é algo que eu queria trazer um pouco de alerta para os nossos dias. Faço um negócio desse, falo isso, o pessoal fica até com medo, né? O que eu vou trazer já? Mas o que eu quero falar hoje, muito para a gente, o tema da palavra hoje é o que te domina. O que domina a tua vida? O que domina os teus dias? O que domina as tuas horas? O que domina a tua vida desde a hora que você acorda até a hora que você dorme? O que reina você? O que te direciona? Para quem não sabe, acho que a maioria já sabe, mas vou trazer só um pouco de contexto. Eu sou um nerd. Eu adoro tecnologia. Então eu sou o cara nerdão mesmo, aquele que surgiu alguma coisa nova, já estou baixando no celular para ver como é que funciona. Thalita fica maluca comigo com isso. Já aconteceu de eu baixar a atualização do celular, travar o celular, porque a atualização não era para ter baixado na hora, mas eu quero saber, eu gosto de novidade. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre fui aquele que fuça, mexe. E o meu primeiro computador eu tive por volta dos anos de, acho que era 1997 ou 99. Era mais ou menos essa época. E naquela época, cara, quem usava internet naquela época sabe como ela era. Quer ver? O Luiz, põe o barulhinho aí. Aumenta aí na mesa. Quem é velho assim que nem eu, lembra desse barulhinho. Ó. E aí o mais legal de tudo... Isso aí. Valeu, Felipe. Valeu, Luiz. E o mais legal de tudo é quando você estava acessando a internet na sua casa, e aí no seu quarto, de repente, alguém pegava o telefone, normalmente a mãe, nada contra as mães, mas normalmente a minha mãe fazia o quê? Pegava o telefone. O que acontecia? Caía a internet. Só para os mais novos entenderem, né? Internet funcionava na linha telefônica. O que é linha telefônica? É o celular antigo. É até difícil explicar, né, o que é a internet, mas enfim. E eu cresci nisso. Eu mexia no computador depois da meia-noite, porque depois da meia-noite era um pulso. A internet era mais barata depois da meia-noite. E o que eu fazia na internet depois da meia-noite? Ficava estudando HTML, programação, para fazer site. Era o que eu gostava. Nerd. Tenho que assumir. E isso foi minha vida inteira. E depois disso fui trabalhar com marketing digital, e hoje eu trabalho com e-commerce, trabalho ainda com tecnologia. Então, o meio de tecnologia, o meio de redes sociais, esse mundo todo eu sempre estive presente, eu sempre vivi isso. Beleza. Segundo ponto que eu quero trazer antes de começar a falar sobre o tema de hoje. O que eu vou trazer não é algo que eu quero simplesmente só apontar o dedo para a igreja. Não quero virar para você e falar, você está errando nisso, você não pode nisso. O que eu vou trazer para vocês são coisas que eu já vivi. São coisas que eu me culpo e eu me cobro até hoje também, de que eu preciso melhorar. Porque o que eu vou trazer não é um problema do Cauê ou um problema da Daiane, do Glauco. É um problema de todos nós. Todos nós estamos vivendo isso. E é o quê?
será que a rede social, ela não te domina? Eu vou começar trazendo uma explicação rápida aqui, algum contexto, e aí eu peço para vocês um pouquinho de paciência, só para a gente entender, e eu mostrar para vocês qual que é a construção do que a gente vive hoje. E depois eu quero trazer para vocês o perigo disso tudo. Bom, a primeira fase da internet como um todo começou lá atrás, como eu falei, quando eu comecei a mexer. Eu brinquei aqui que eu coloquei que era a fase da liberdade. O que acontecia naquela época? A gente entrava na internet e não existiam redes sociais. Existiam vários sites que a gente ficava navegando no site, demorava 3 horas para carregar. A gente tinha as salas de bate-papo, que era uma coisa que eu já não conseguia, já não gostava muito já de entrar. Entrava na sala de bate-papo, era, ó, quer tecer comigo? Quer não sei o que. Você fala, meu, que é isso, cara? Mas tinha e bombava na época, todo mundo entrava. Mas o que era interessante naquela época? Naquela época, você não tinha uma rede social ou alguém direcionando o conteúdo que você tinha que ver. O que você tinha? Você tinha um campo aberto. Fuça, vai atrás. Busca. Entra num site da Polônia, entra no site dos Estados Unidos, entra no site brasileiro. Aliás, naquela época tinha pouca coisa do Brasil na internet. Então, tudo que você procurasse, tinha que procurar fora. Então, era um mundo completamente aberto. E era totalmente difícil também de você encontrar as coisas. Quando você tem um espaço muito aberto e ninguém te direcionando, é difícil você achar. E naquela época, eu baixava, não façam isso, mas na época eu baixava muita música da internet. Tinha o famoso Kazaa. Colocava a madrugada inteira baixando, porque era mais barato, e eu baixava música. Cara, era um mundo completamente aberto. Você tinha que procurar, tinha que fuçar, tinha que ir atrás das coisas. Qual que era o problema dessa época? A internet não tinha nenhuma regulação. Logo, você tinha gente que no meu caso, procurava música, procurava isso e tal, mas você tinha também gente que ia para onde? Pornografia, venda de drogas, armas. Por quê? Porque ninguém está regulando nada. De novo, é um mundo aberto. Então, a internet ela começou nesse sentido. É um ambiente para você navegar. Tanto que o principal argumento que o principal verbo que a gente falava na época era o quê? Navegar na internet. Por quê? Navega no oceano da internet. É grande, é vasto, é muita coisa. Perfeito. Só que a internet começa a evoluir. E ela vem para uma segunda fase, que é a fase chamada de segmentação. O que isso significa? Eu vou explicar rapidinho para vocês também. Quem aqui lembra do Orkut? Eu também sou novo, Alex. Eu já ouvi falar do Orkut, né? Não sei o que é, me contaram. O Orkut a gente entrava lá na época para o quê? Para dizer o que a gente era. Por exemplo, Cauê Belarmino Silva, estou aqui no Orkut, minha idade, tal. E o que me definia no Orkut? As minhas comunidades. Eu odeio acordar cedo. Era a comunidade que tinha a cara do Garfield com sono, assim, eu lembro. Aí tinha já, de novo, né? Além de nerd, cresci na igreja, então era nerd e crente, né? Então, o que acontecia? Eu tinha comunidade, eu sou crente. Então, as comunidades, eu sou palmeirense. Elas serviam para quê? Para eu mostrar para os outros que eu era. Olha o que eu sou. Era uma afirmação. Quem nunca escreveu um testemunho, né? Depoimento. Pô, escreve um depoimento, Glauco, para mim lá. E tinha que ter o processo de escrever um depoimento para a pessoa. E era um evento. E qual que era o lance? Quando começou, se você for atrás depois estudar um pouco a história do... Não sei se todo mundo sabe, mas Orkut é o nome do cara que criou o Orkut, né? O nome dele é Orkut, de fato. E o sobrenome é mais difícil ainda de falar. Eu acho que ele é turco, alguma coisa assim. Ele fala que ele criou o Orkut como um nerd, muito da necessidade de socializar. Então, a ideia do Orkut era, cara, se eu sei que eu odeio acordar cedo e o Glauco também, vamos trocar ideia, cara, ele também odeia acordar. Ir para o trabalho de manhã é uma porcaria, sabe? Vamos ter um assunto. Essa era a grande ideia. Porém, o Orkut não ganhava dinheiro, porque não tinha anúncio, não tinha nada dentro dele. Era de graça. Você entrava de graça, conversava com as pessoas e acabou. Aí, as empresas percebem um negócio interessante. Vou usar o Glauco como exemplo. Se o Glauco entrou e colocou lá que assim, Glauco, 2 comunidades do Glauco.
Eu amo pão de queijo, eu amo violão. Já sei o jeito dele. Já sei quem ele é. Perfeito. Ótimo. Se ele é mineiro, provavelmente, no status dele, ele colocou Glauco mora, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Pouso Alegre. Então, sei onde ele mora, sei que ele é mineiro, gosta de pão de queijo, gosta de violão. Eu, como uma marca, uma loja de violão em Pouso Alegre, vou fazer um anúncio, uma publicidade para quem? Para o Glauco. E ainda ofereço um pão de queijo quando ele for comprar um violão. Perfeito. E aí a gente começa, as empresas começam a olhar para isso e falar, olha, aquele espaço abertão que todo mundo estava navegando meio anônimo, agora eu posso saber quem é o Glauco, posso saber quem é a Mariana, agora eu posso saber quem é quem. E aí que entra o grande pulo do gato das redes sociais e da internet nessa época. Vou dar um exemplo melhor. Quando você está assistindo TV e vem uma propaganda, lembra a famosa quer pagar quanto das Casas Bahia? Qual que é o problema da TV para um anunciante, para as Casas Bahia? Ele faz um anúncio e ele fala, vou atingir a Michele, que vai comprar um guarda-roupa nas Casas Bahia, mas vou assistir o bem que, para ele, propaganda nas Casas Bahia, não serve para nada. Ela dá um tiro de canhão, atinge um monte de gente, mas não sabe quem ela está atingindo. A internet atinge exatamente a pessoa que ela precisa. Caramba, então consigo ganhar muito dinheiro com isso, como rede social. Por quê? Eu tenho o dado, eu tenho o comportamento, eu sei o que ele gosta, eu vendo isso para as empresas que querem fazer anúncio. Ó, lindo. Mundo perfeito. Mundo perfeito. E aí como é que eles começam? Eu lembro que, de novo, nerd, meu primeiro e-mail foi do BOL, Brasil Online. Aí um dia surgiu um tal de Gmail. Cara, o Gmail tem um espaço gigante, dá para colocar não sei quantos e-mails lá dentro e é de graça. O que eu fiz? Entrei no Gmail. Ah, puxa, tem depois o Google lançou celular com Android, que é o sistema deles. Cara, quando a coisa é de graça, o produto, o preço, é você. Quando eu entro e tenho o Gmail, automaticamente o Google lê meus e-mails. Quando eu tenho um celular que é Android, ele sabe exatamente que eu estou na Reina Amor e Graça hoje. Provavelmente ouvindo até o que eu estou falando aqui. Você já chegou naquela situação, eu tenho certeza, levanta a mão, eu vou falar a situação e levanta a mão para quem já passou por isso. Estou conversando com o Felipe falando sobre moto. De repente eu abro o celular e tem um anúncio de moto. Já aconteceu com todo mundo? Ah, meu Deus do céu, isso é Deus. Deus falou para eu comprar uma moto. Cara, isso é anúncio. Isso é anúncio. Uma vez aconteceu isso comigo e eu falo porque eu provo. Estava trabalhando, computador, né, laptop tem a webcam. Ah, mas não está ligada. Estava trabalhando, na época eu trabalhava numa empresa de cosméticos que fazia parte de anúncio no Facebook deles, né? Eu lembro que eu entrei no Facebook, e aí sabe quando você entra na página inicial e tinha um anúncio aqui na direita. Aí sabe quando você entra e seu olho faz assim? Aí eu falei, meu, mas que anúncio nada a ver? Beleza. No outro dia entrei, olhei de novo o mesmo anúncio. Aí eu pensei na época, eu falei, eu vou fazer um teste. Se esse anúncio não tem nada a ver comigo e está aparecendo, se eu colocar um adesivinho, um post-it aqui na câmera, será que esse anúncio some? Aí eu fiz isso. Pus um adesivinho na câmera do Note. Sabe o que aconteceu? O anúncio sumiu. Por quê? Porque eles estão pegando o movimento do meu olho. Se eu olhei mais de uma vez, a probabilidade de eu clicar é maior. E o que eu estou falando não é um absurdo. Isso é normal para quem trabalha. Para quem trabalha com isso, isso é ouro. Por quê? Porque eu tenho dado, eu tenho informação. Vou dar um último exemplo para vocês, exemplo real, que a gente aprende até na faculdade de marketing, quando a gente faz. Existe uma loja nos Estados Unidos, a Target. A Target, ela é tipo o que aqui no Brasil? Pernambucanas, essas lojas assim? É, né? Essas lojas tipo Carrefour. E eu não sei se eles ainda fazem isso hoje, mas eu lembro que na época, quando falaram, quem aqui assiste Todo Mundo Odeia a Chris?
Lembra dos cupons? Que o pai do Cris adora cupom? Lá é um costume deles. Só que eles fazem isso alinhado à segmentação e comportamento do consumidor. Tem uma história real, de um pai que chega um dia na Target e recebe cupom para comprar fralda. O pai tinha 2 filhas, tudo, aí o pai fala, mas 2 filhas grandes. Aí o pai fala, mas por que esse cupom? Não, a gente quer entregar esse cupom para você. Não, você está maluco? Eu tenho 2 filhas grandes, eu não preciso disso. Aí ele briga na loja e vai embora. Dá 2 semanas, esse pai liga na loja e fala assim, tem como me dar aquele cupom de fralda? Por quê? Minha filha está grávida. A loja sabia antes que a filha estava grávida, por quê? Pelas buscas da filha. Teste de gravidez. Como saber que estou grávida? Enjoei. Esse é o poder da segmentação. Esse é o poder que as redes sociais usam. Isso é o ouro para elas. Quem começou com isso? O Google. Quando você faz pesquisa, aparece em primeiro lugar o resultado da pesquisa. Para você aparecer em primeiro lugar, você paga para o Google. Então, o primeiro ponto, a segunda fase da internet, ela se chama segmentação. E aí veio aquela fase que estourou várias redes sociais. Estourou tudo de uma vez e tudo de graça. Por quê? Porque eu não preciso cobrar o Felipe para ele usar a minha rede social. Eu preciso que ele use, convence a Daiane, a Mari, a Maitê, a Manu para entrar. Por quê? Porque eu preciso de dados de todo mundo. Porque onde eu ganho dinheiro? Oferecendo o dado deles para um anunciante. Louco, né? Mas é o que acontece hoje. Só para fechar esse ponto da segmentação, eu falei do exemplo da TV, certo? A TV, ninguém consegue saber, quando faz o anúncio das Casas Bahia, quem é quem. O que está acontecendo hoje em dia? Aplicativo. Netflix sabe que você assiste. E o Netflix até trabalha os próximos episódios em cima do que o pessoal mais gosta. Globoplay. A Globo agora faz propaganda. Se você não tem antena na sua casa, se não pega, acessa pelo aplicativo. Por quê? Pelo aplicativo eles têm mais dado. Percebe? O ouro hoje é a segmentação. Estava até esses dias vendo com o Fernando, o carro mesmo. Você fala com o carro. Eu quero ir para tal lugar. O carro tá pegando esses dados e convertendo isso em informação. Tem seguro hoje que é mais barato, por quê? Porque vê que a Daiane anda até quase em segunda marcha, anda devagarzinho. Mas por quê? Mas por que é barato o seguro para ela? Porque ela anda devagar. Para o Felipe não, dado, segmentação. Quanto mais informação, mais caro eles oferecem. Fechou. E aí a gente vem para a terceira fase. E é essa fase que a gente está vivendo. É a fase da retenção. O que é a retenção? O que é isso? Não adianta nada eu convencer o Felipe a entrar na minha rede social de graça, se ele entrar uma vez e nunca mais entrar. Por quê? Se ele entrar uma vez e nunca mais entrar, quem anuncia na minha rede social só vai ter um clique do Felipe. Eu preciso que ele entre o tempo inteiro. Eu preciso que ele fique na minha rede social o tempo todo. Só um paralelo. Quando eu falei lá, quando eu comecei a mexer na internet, o que eu fazia? Que o Luiz até colocou o barulho. Eu me conectava à internet, ou seja, eu tinha um momento que eu estava fora dela e um momento que eu estava dentro dela. Hoje, quem está aqui, você se conectou à internet? Não, você já está. Você não aperta um botão para conectar. Você já está inserido nela. O seu celular está aí, você já está. A gente está transmitindo culto hoje pela internet. Ninguém se conectou, você já está. E você estando, o que as redes sociais precisam fazer? Te manter dentro do meu mundinho. Como eu te mantenho dentro do meu mundinho? Mostrando aquilo que você gosta. Eu gosto do Palmeiras. Para que vai aparecer então um post do Corinthians? Aparece do Palmeiras, da Mancha Verde, Palmeiras Mil Grau, Palmeiras aquilo, Alviverde. Cara, vai rodando. Eu voto no Bolsonaro. Aparece Bolsonaro, Nicolas Ferreira, aparece um monte de gente em cima disso. Nunca vai aparecer um Boulos ali no meio. Eu voto...
eu voto, não vou citar nomes, mas eu voto no outro lado. Vai aparecer tudo. Por quê? Porque a rede social é legal? Não, porque ela precisa te manter ali. Então, lá atrás, quando começou, eu tinha um espaço aberto para poder pesquisar o que eu queria, sem ninguém dizer o que eu precisava fazer, hoje não. E aí entra o ponto que eu acho interessante. E aí entra um ponto que eu acho que é interessante pra caramba. Acontece isso muito em eleição. Não estou dizendo de certo ou errado. Não. A mídia da TV é toda comprada. Isso aí é tudo comprado. Isso aí é tudo de esquerda ou de direita. O que eu acredito é o que está lá no Facebook. É o que o meu amigo me mandou. Será que eles também não são comprados? Aí eu vou te dar um outro dado. E eu prometo que eu vou parar de ser chatão aqui falando disso. Existe um depoimento. Conhecem um tal de Mark Zuckerberg? Criou o Facebook, dono da Meta. Existe um depoimento dele, uma entrevista, onde ele diz, pedindo desculpas, que nas últimas eleições o Facebook trabalhou muito em favor dos democratas. Quem é o democrata? Se você pegar a eleição hoje dos Estados Unidos, é a Kamala Harris, ou o Biden, e o Trump, que é republicano. Então, o próprio Facebook trabalhou o quê? Colocando mais posts de uma linha política em detrimento da outra. E aí a gente defende falando assim, não, eu recebi no WhatsApp. De quem é o WhatsApp? Eu vi no Instagram. De quem é o Instagram? Você entende como é doido? Você entende como no final eles vendem que você está livre da mídia tradicional, estou livre do Bonner, esse petista de esquerda, mas na verdade você está ainda assim replicando aquilo que eles querem. E aí eu vou te dar mais alguns dados. Você sabia, vazou esses dias, a dona do TikTok é a ByteDance, é uma empresa chinesa, para quem não sabe. Vazou uns dados internos deles, eles sabem exatamente quantos vídeos e quantos minutos eles precisam para te viciar no TikTok. Eu falo viciar, mas eles chamam de retenção. Sabe quantos? 260 vídeos ou 35 minutos. Então, por exemplo, se eu, que nunca entrei no TikTok, abrir o TikTok agora, provavelmente ele vai me perguntar o quê? Meu nome, idade e o que eu gosto. Por quê? Porque ele precisa, em 35 minutos, mostrar o máximo de coisa que eu gosto. Por quê? Se ele fizer isso, ele me vicia. Tenso, não? Mas é assim que funciona. É assim que é o mercado. É meio pesado falar isso, mas é a verdade. Estudos dizem que o Instagram é uma das redes sociais mais tóxicas para adolescente. Por quê? O que o Instagram faz? Comparação. Tem gente feia no Instagram? Não. 6 horas da manhã, das 6 às 8 da manhã, é todo mundo postando, tá pago. Aí você que não faz exercício, faz o quê? Ai meu Deus, eu estou gordo mesmo. É você postando a foto, é você postando aquela foto na piscina, uma quarta-feira à tarde. E você fala, eu sou um trabalhador zoado mesmo. Olha o cara, eu queria ter essa vida dele. Você entende? Você entende? Eu sei que isso é pesado. Eu sei que muitas vezes isso é difícil. E às vezes a gente olha e fala, meu Deus, que absurdo. Mas é exatamente assim que as redes sociais funcionam. E o nome disso é algoritmo. A função, o que é o algoritmo, tá? Só para rapidinho explicar. É simplesmente uma programação que é feita por trás de cada rede social para entender o seu comportamento e te mostrar cada vez mais aquilo que você gosta. Esse é o ponto. Para fechar esse ponto, a rede social hoje mais viciante que tem se chama TikTok. Não é o Cauê falando. Não é o Cauê falando. É dado. Última coisa, prometo que é a última coisa. Eu vou lembrando de coisa aqui. Você sabia que o TikTok está influenciando a capacidade das crianças e dos jovens a aprenderem coisas novas? Por quê?
Como é que alguém aprende uma coisa nova? Estudando, investindo tempo, parando ali para estudar. O que o TikTok te fala? 15 segundos, coisa rápida. Se é coisa rápida, logo você não tem tempo de se aprofundar. E por que 15 segundos? Porque é rápido. O Felipe falou isso domingo. Dopamina, hormônio do prazer. Come um chocolate, não te dá prazer? Toma uma Coca-Cola KS, né, que é a de vidro, uma Coca-Cola KS gelada com pastel de feira, numa quarta-feira no sol. Cara, isso aí é céu praticamente. A liberação de dopamina, de prazer. A rede social, ela dá isso pra gente. Você está ali, ó, curtiu. E aí, para falar para vocês, que eu não estou só falando aqui, apontando o dedo para os outros, mas falando para mim, quantas vezes eu não postei coisa, e eu posto, dá 5 minutos eu entro para ver quem curtiu. E aí depois eu entro, quem curtiu? Quem curtiu? Quem curtiu? E eu não estou nem aí para quem curtiu. Eu só quero ver o número de quantas pessoas curtiram aquilo que eu postei. Quantas vezes, e aí eu vou confessar para vocês, a gente prega, eu prego, depois sobe um Reels, e aí quando você fala, 200 pessoas viram, meu Deus, para quê? É a dopamina. Nossa, que legal, que desejo, que bacana. As redes sociais, elas foram criadas para te viciar. Tem uma série no Netflix chamada... esqueci o nome dela, sobre redes sociais. Você lembra, lindo, o nome que a gente assistiu? Não é essa não. Essa de tecnologia, é uma de rede social mesmo. Depois eu mando no grupo. Mas nesse documentário ele fala uma coisa interessante. Rede social é o único mercado e a única empresa e o único tipo de negócio que não chama as pessoas de consumidor e de cliente, mas chama de usuário. O dono da boca chama o cara que compra a droga de como? Usuário. Dilema das redes. Boa, Luiz, esse mesmo. Dilema das redes. Depois, se vocês quiserem assistir, assistam, que é bem interessante. O cara do PCC vai chamar o drogado também de usuário. E os resultados de investimentos do Meta, da ByteDance, do TikTok, eles viram e falam o quê? O Facebook tem milhões de usuários. Por que o Facebook é dono de Instagram, WhatsApp e Facebook? Porque quanto mais dado eu tenho, mais informação. Esse é o ponto. E aí eu quero, caminhando aqui para o meio final, eu sei que isso é duro, isso é difícil, isso é pesado, isso dá medo na gente. Mas esse é o mundo que a gente vive. Talvez o seu pensamento agora é, meu Deus do céu, não vou jogar meu celular na parede. Vou deletar meu TikTok, meu Instagram. A questão não é a ferramenta, a questão é o que a gente faz com ela. Vou te dar um exemplo. Eu dei esse exemplo quando a gente estava conversando, né, Felipe? Você com uma arma, no meio de uma floresta, se aparece um urso, um leão, um bicho, o que você faz com a arma? Mata o bicho. O problema não é a arma, você está usando ela para se defender. Essa mesma arma, numa guerra, ela faz o quê? Mata pessoas. O problema não é a arma, é quem está do outro lado. O problema não é o celular, não é o TikTok, não é o Instagram, é você. O que você faz com isso. O tempo que você perde com isso. E o primeiro passo para a gente começar a sair disso é você olhar e falar, eu faço isso, eu estou viciado, eu mexo o tempo inteiro. Não precisa levantar a mão. Mas quem aqui não acorda, aí a primeira coisa que faz, será que tem mensagem no WhatsApp de madrugada? Não precisa me falar que você faz isso. Só estou vendo um sorriso no rosto. Aí você vai e escova os dentes. Aí você escovou os dentes, deixa eu ver o Instagram, porque vai que alguém mandou uma DM no Instagram. Aí do Instagram, enquanto você está fazendo café, você pega o celular, você faz o quê? Apoia ele ali na pia e vai no TikTok um pouquinho. Por quê? Porque enquanto você está fazendo café, o TikTok está bombando. Não, mas, Cauê, o TikTok de manhã é versículo. Glória a Deus, mas é TikTok. Aí depois disso, você olha ali, aí você abre o seu aplicativo de devocional, que é uma bênção. Eu uso o YouVersion. Mas sabe qual é o problema do YouVersion, muitas vezes? Você está ali, ó, vendo o devocional, assistindo o vídeo que nem hoje. Hoje foi Augusto Nicodemos, foi legal o devocional dele. Mas você está ali assistindo o devocional e de repente aparece a notificação do WhatsApp. Aí o que você faz?
Ixi, ó, o Felipão mandou uma mensagem aqui no grupo da diretoria, deve ser BO, deixa eu ver. Esquece o devocional. Aí você vai e senta para trabalhar, você vai cuidar dos filhos, você vai fazer a sua rotina. Aí no meio da sua rotina, você está lá brincando com as crianças e tal, o que você faz? Deixa eu ver aqui o celular. Deixa eu postar o brincando com as crianças. Deixa eu postar o versículo que a Jéssica mandou, vou postar agora. Legal, que bênção, postem. Mas aí você posta e na mesma hora aparece alguém curtindo, aí você já puxa a conversa, e aí quando você foi ver, passou meia hora, 40 minutos do seu dia. Você faz isso? Porque eu fiz durante muito tempo e ainda luto para não fazer. Meu primeiro dia dos pais, quando o Ben era pequeno, meu primeiro dia dos pais, a gente estava se arrumando para ir jantar, um domingo, e almoçar na casa do meu avô. A gente morava lá em São Caetano ainda, a gente ali se arrumando, Thalita no banheiro, Ben era pequenininho, aprendendo a andar ainda. O que eu fiz? Encostei na parede, abri meu Instagram. Poderia ter ficado brincando com o Ben? Poderia, mas entrei no Instagram. Estou aqui mexendo no Instagram, não vi ele passando na minha frente, tropeçou no meu pé, sentou a cara na parede, o nariz jorrava sangue. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu lembro que naquela situação, eu olhei para a Thalita e falei, eu nunca mais mexo no celular perto deles. Porque se eu estivesse prestando atenção nele, isso não teria acontecido. Esses dias eu postei no Instagram, eu estava almoçando, fui viajar a trabalho, não sei quem leu, mas eu estava almoçando lá, comendo, e aí do meu lado tinha uma mesa com uma mulher e uma mulher e duas crianças, um menino e uma menina. O menino com camiseta, acho que do Barcelona, de futebol, mas ele falava de futebol o tempo inteiro para a mãe. Não, porque mãe, blá, 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 e eu aqui comendo. Blá, 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 blá. Aí uma hora eu olhei para o menino. Quando eu olhei para o menino, ele estava aqui, ele falando e a mãe aqui na frente, e a mãe assim. Aí eu, caraca, né, pesado. Aí depois ele desistiu de falar com a mãe, foi fazer o quê? Foi sair correr e brincando. Ele e a irmã foram brincar pelo restaurante. E a mãe, no celular. Aí eles pararam para pegar um sorvete. A mãe, no celular. Aí nessa hora ela levantou. Ela levantou e fez assim. Vocês querem qual? Os meninos respondendo, ela aqui. Aí eu até coloquei no texto. Um dia essa mãe, quando eles estiverem trancados dentro de um quarto, um dia essa mãe, quando eles estiverem mexendo no celular, vai falar, meus filhos não conversam comigo. Mas você não conversava comigo também lá atrás? Mas você não falou comigo também lá atrás? Quem aqui já não foi no restaurante, sentou numa mesa e olhou do lado e estava todo mundo no celular? Quem aqui já não sentou num jantar de família e você mesmo não abriu o seu Instagram e o seu TikTok, ao invés de ficar conversando com a família? O primeiro passo é a gente olhar para a gente e falar assim, eu estou viciado nisso. Quantas vezes, e aí eu vou falar de novo de mim, ontem mesmo, estava fazendo um trabalho lá, fazendo um vídeo lá para a empresa, tem um momento lá que você manda montar o vídeo. E é uma hora que o computador fica uns 40 minutos fazendo. Estou lá, sentado. Terminei de fazer, o que eu fiz? Vou subir para tomar uma água em casa. Na hora que eu levantei, eu peguei o celular e já entrei no Instagram. E na hora eu falei, para que eu fiz isso? Você sabia que tem empresa que estava tentando obrigar a funcionária a não ir com o celular para o banheiro? Porque antigamente você ia para o banheiro para usar o banheiro. Hoje você usa o banheiro e o celular. Não é doido isso? Por que eu estou trazendo todos esses exemplos? Porque quando lá atrás, muitas vezes a Thalita virava para mim e falava, você está viciado nesse negócio. Eu falava, não estou. Aí depois que eu comecei a ver esses exemplos, eu falei, acho que eu estou. Eu estou trazendo isso porque talvez você está olhando agora e falando, acho que eu estou. Existe, eu até coloquei aqui, a OMS, Organização Mundial da Saúde, já colocou um nome para o vício de celular, que é a nomofobia. Nomofobia. É uma doença, é o vício do celular. Por exemplo, já viu a gente falando de traficante? O pessoal fala, né? Tira a maconha do maconheiro, dá larica, dá um monte de coisa dele. Tremedeira. As pessoas que têm nomofobia, tira o celular de perto delas. Crise de ansiedade, tremedeira. Esquece o celular em casa e vai trabalhar.
Ai, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com a Jéssica, ela precisa me ligar, o Glauco falando. É justo? E faz sentido, é justo. Mas você percebe como a gente acaba se envolvendo nisso e ele torna-se uma parte da gente. A OMS fala também do vício em rede social. E isso é muito para a gente que é mais velho, mas também está muito mais forte nos jovens hoje em dia. Chega para o teu filho e tira Instagram, tira TikTok dele. Se a reação dele for irritabilidade, isolamento, estresse, seu filho está viciado. E aí eu te pergunto, quem te domina? Se algum desses exemplos que eu dei, você falou, eu faço, o que eu gostaria, o meu desejo hoje, era que você saísse falando assim, eu tenho um problema com o celular. Eu tenho um problema com rede social. Se você não tem, glória a Deus, não quero que tenha. Mas vou ser muito sincero para vocês. Muito sincero para vocês. 95% das pessoas têm. Porque é normal, é o nosso mundo. Pega para vocês que são mais novos, sai do TikTok, está todo mundo no TikTok. É a sensação de isolamento. 1 Coríntios 6, versículo 13. Você põe aí para mim, Luiz, por favor. Eu coloquei aqui na NVI. Não sei se aí vai aparecer Almeida ou NVI, mas tanto faz. 1 Coríntios 6, versículo 12. Prometo que estou caminhando para o final. Aí, valeu. Lá diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vou trazer só o mesmo versículo na NVI. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Onde eu quero chegar aqui? Não vou mais usar. Amanhã eu vou largar tudo, quem quiser falar comigo, que ligue no meu telefone fixo de casa. Não vai resolver. Não vai resolver. Não vai. Eu tenho 2 filhos, amanhã eu vou sair para trabalhar na empresa. Cara, se acontecer alguma coisa com eles, como a Thalita vai me ligar? Eu vou sair com o celular. Eu vou amanhã usar o Instagram. Você amanhã vai usar o TikTok. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Se você acha, ou se você, dos exemplos que eu dei, você entende que talvez você está exagerando um pouco em rede social, talvez ela esteja te dominando e não você dominando ela. Não precisa colocar não, Luiz, mas em Gálatas 5, 22 e 23, frutos do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é domínio das redes sociais. Não é domínio do TikTok e Instagram. E vou falar uma coisa, tá? Às vezes a gente joga esse peso em cima de jovem. Não, o jovem está no TikTok, o jovem está no Instagram. Você não está no WhatsApp também, no seu status do WhatsApp? É rede social, mano. É a mesma coisa. Todos. Eu vejo hoje muitas pessoas mais velhas gastando muito tempo em celular, em rede social. Não é problema só de jovem, é problema da sociedade, é problema nosso. Eu até, usando o exemplo, a Dai falou de Marta e Maria, né? Talvez se fosse hoje em dia, a Maria, né? Ou a Marta? A Marta. Talvez hoje, se fosse hoje em dia, a Marta estaria onde? No TikTok, né? Deixa eu postar uma foto aqui, Jesus está almoçando, está jantando na minha casa. Ó. Não, cara, se concentra, Jesus está sentado aqui do meu lado. Maria deixou o celular de lado. Marta está lá. Para fechar, de forma prática,
Como você vence? Se você entende que você tem esse vício, se você entende que você tem esse problema, se você entende que isso está te dominando, 4 passos para você vencer. Primeiro foi o que eu falei. Admite que você tem esse vício. Confesso uma coisa para vocês. Muitas brigas que eu tive com a Thalita era quando ela virava para mim e falava assim, você está viciado nesse Instagram. Cara, isso dói você ouvir isso. Automaticamente o que eu fazia, apontava o dedo para ela também. É você também, ó. É natural. Mas no momento que você fala, cara, eu estou com um problema nisso mesmo, você começa a lutar contra. Então, o primeiro ponto é você reconhecer como começa a mudança, a transformação. Pensei nisso agora, foi assim, sem querer. É você reconhecer que está errado. Segundo passo, oração. Cara, coloque isso diante de Deus. Deus, eu não consigo largar isso. É meio doido, mas é a mesma lógica de alguém que tem vício em bebida. É a mesma lógica. Eu não consigo largar isso, me ajuda. Terceiro ponto, redução consciente. Limitar o tempo de uso. O cara que tem problema com bebida, ele não passa na frente do bar, ele dá uma volta maior. Se você tem problema com isso, deixa longe. Marcos 9, do versículo 43 ao 47. Se puder colocar aí, ô Luiz, por favor. Valeu. É até o 47, tá? Lá diz assim, e se sua mão o induzir a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o induzir a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno. Se o seu olho o induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno. O que Jesus fala aqui? Se isso está te levando a viciar e vício é pecado, arranca. Aí a gente chega para o cara que tem problema com droga, problema com bebida e fala assim, você continua bebendo aí porque você não larga. Você continua entrando no Instagram, TikTok, perdendo a sua vida, esquecendo a sua família, esquecendo o seu filho, esquecendo o seu esposo, esquecendo os seus pais, sua mãe, porque você não sai dele também. É vício. O vício é o mesmo. O vício é o mesmo. Reconhecimento, oração e corta. Corta na raiz. Às vezes, cara, eu estou com tanto problema com o TikTok, vou ficar um mês sem entrar. Às vezes é isso. Depois você volta. E aí você volta um pouco mais consciente. Eu já fui atrás disso e, vou falar para vocês que me ajuda muito. Eu gastava muito com o iFood. Por quê? Deixei notificação aberta. Promoção, promoção, promoção. Mac por 99 centavos. Isso aí é uma porcaria para mim. McDonald's, Habib's por 99 centavos. 4 esfirras por 99 centavos. Toda hora aparecia isso para mim. Sabe o que eu fiz? Achei um vídeo na internet de um cara falando como vencer a ansiedade. Ele fala que um dos passos é você tirar todas as notificações do celular. Faz um teste. Aí, se eu tirar a notificação e alguém me chamar, a pessoa vai ligar. O WhatsApp é assim, manda uma mensagem, a pessoa não responde. Manda 2 mensagens, a pessoa não respondeu, você liga. É a mesma coisa. Faz isso. Posso falar? Quando eu fiz, juro para vocês, me deu crise de ansiedade. Ai, meu Deus. E se tiver alguma coisa aqui para eu ver? E essa crise de ansiedade tem um nome. FOMO. Não é de FOMO de ir, é FOMO. Fear of Missing Out. Medo de estar perdendo alguma coisa. Sabia? Até isso já tem nome. A pessoa que tem medo de estar perdendo alguma coisa. Cara, quem está dominando a gente? E para fechar, último ponto. Se você precisar, procura psicólogo. Procura psiquiatra, terapia. Se mesmo assim você não vencer, hoje, como eu falei, já existe nomofobia, FOMO, os psicólogos, os terapeutas estão preparados para falar sobre isso. Talvez se vocês pegarem domingo e conversarem com a Thaís deve ter um monte de caso que ela deve ver na faculdade exatamente disso. Por quê? É um mal do século. E para fechar, para a gente orar de fato, e eu prometo que é para fechar, João 10,10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham
na mente. Qual que é a conexão com isso? Qual que é a conexão com o que eu estou falando? Ele simplesmente quer roubar a tua vida. Ele simplesmente quer roubar a tua relação com teus filhos. Ele simplesmente quer roubar a tua relação com teu marido, com a tua esposa, com os teus amigos. Ele quer roubar a tua vida. Cara, posso ser sincero? Posso ser transparente aqui com vocês? Estou tendo total transparente só com vocês e com um monte de gente que vai assistir depois. Quantas vezes a gente está aqui em cima pregando e a gente vê um monte de gente no celular? Gente, não tem problema. Tudo bem, às vezes cara, meu fulano está morrendo. Mas quantas vezes a gente não entra e fica? Eu, quando entrei na RAG, eu ficava na mesa de som. Eu ainda fico na mesa de som, né? Mas aí, quando a gente comprou os equipamentos novos, a mesa de som nova, o que eu fazia todo culto? Pegava aquela fotinho, um pouquinho da mesa de som, um pouquinho do Felipe pregando e postava. É legal. Só que depois de postar, eu dava uma navegadinha, né? Já que eu estou aqui, perdi uma parte da palavra. Cara, quem está sendo roubado aí? Acho que é você. Acho que sou eu. Então, o que eu quero trazer aqui hoje, talvez, existem N outras frentes que a gente é roubado, existem N outras coisas que podem acontecer. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, de novo, não é taca o celular pela janela, mas saiba, aprenda a lidar com ele. Eu, Cauê, a última coisa que eu quero é que minha esposa e meus filhos falem que eu nunca, depois que eu tive um celular, depois que eu tive um Instagram, que eu nunca mais olhei para eles. Eu não quero que os meus filhos cresçam olhando para um pai que nunca mais conversou com eles. Por quê? Porque vive enfurnado num celular. Eu não quero isso. Eu não quero conviver com as ansiedades que o celular e que a rede social me traz hoje. Cara, se isso é difícil para a gente que é adulto, com consciência, imagina para as crianças. Taca celular na criança. Será que isso é bom? Enfim, queria que a gente, se puder colocar de pé, eu queria que a gente orasse, porque, de novo, eu acredito muito que se você não tiver controle, você está sendo roubado. Lembra da passagem? Eu lembrando de mais coisa. Lá em Reis, Elias dentro da caverna, Elias estava ali na caverna, veio, não lembro a ordem direito, mas veio um vento muito forte. Deus não estava no vento. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Até que veio o sussurro de uma brisa suave. Qual que é o barulho de um sussurro de uma brisa suave? Qual que é o barulho desse sussurro? Como é que você ouve esse barulho? Quando você presta atenção. Quando você está em silêncio. Muitas vezes a rede social vai te gerar tanto barulho, que você não vai ter tempo de ouvir a voz de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai, pela palavra que o Senhor traz, pela direção que o Senhor traz, pelos alertas que o Senhor traz para nós. Deus, assim como essa palavra que eu trouxe é uma palavra que fala ao meu coração também, porque eu tenho lutado contra isso. Eu tenho lutado para não me deixar dominar pelas redes sociais, pelo celular, pela tecnologia, pelas coisas que roubam, Deus, que roubam o meu tempo, que roubam, Deus, a minha atenção para o Senhor, que roubam o meu tempo com minha esposa, com meus filhos, com meus familiares, com meus amigos. Deus amado, que a gente tenha domínio próprio, que a gente controle as ferramentas e não elas nos dominem, e não elas nos conquistem, nos dominem. Pai amado, nos ajude, Deus, a nesse mundo onde as redes sociais, onde a internet já está tão entranhada que a gente nem percebe, a gente possa conseguir viver a vida que o Senhor tem para nós, conseguir viver realmente conectado com o Senhor, conseguir viver ouvindo a Tua voz para nós, Deus. Deus nos ajude. Se alguém aqui hoje entende essa palavra, entende que existe realmente um vício, que tem uma dificuldade com rede social, ajude. Assim como lá atrás o Senhor falou comigo, o Senhor tem me ajudado todos os dias, que o Senhor ajude cada um aqui,
que às vezes passa horas, perde tempo, esquece as coisas, porque gastou muito tempo ali na rede social. Nos ajude, Pai, ajude especialmente os jovens que já nascem dentro desse contexto e às vezes nem percebem que estão dentro dele. Às vezes para eles isso é o normal. Para a gente que cresceu no antes e o depois, a gente percebe muitas vezes essa diferença, para eles talvez não. Então ajude, Pai, que Teu Espírito Santo toque no coração, que o Teu Espírito Santo mostre para eles que eles precisam mudar. É o que eu te peço hoje, Deus amado. Não nos permita, Pai, sermos roubados. Pai, não deixe que cada um aqui seja roubado. Espírito Santo, incomode o coração de cada um quando estiver sendo roubado daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. É o que eu te peço hoje em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, irmão, pontual e necessária. Eu não sei os irmãos, mas a parte do usuário me pegou. É forte, né, irmãos? A parte aonde a gente cai em si, irmão, sobre como estamos presos. E deixa eu só te lembrar uma coisa. O diabo, ele não precisa fazer com que a gente caia. Se ele conseguir nos distrair, se ele conseguir distrair a igreja, ele já fez a parte dele, irmãos. Então essa palavra é pontual, irmão. Essa palavra é um alerta para nós. A Bíblia diz que aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, irmão. O embaraçar lembra antigamente que você ia passar de um terreno para o outro, tinha os arame farpado, né? Se embaraçar você coloca um pé, vai tentar o outro e se embaraça. Então, irmãos, o celular é uma ferramenta muito boa, a internet é muito boa, mas ela pode se tornar também muito ruim, nos prender, nos tirar da realidade, irmão. Vamos confessar? Quantas vezes, de 3 em 3 segundos lá, a gente não passa horas, minutos? Tempo precioso, irmão. Que a gente acorde, irmão, que a gente desperte. Se preciso for, esse texto que o Cauê disse, seja radical. Corta a mão, tira o olho, desinstala o aplicativo se for preciso. Você não está conseguindo mesmo, desinstala, irmão. Deixa ali o WhatsApp, o telefone. Faz isso, irmão, para que a sua conexão com Deus não caia, irmão. Amém? Se a gente está ouvindo um monte de voz, como a gente vai ouvir Deus, irmão? Atente para isso, que esta palavra seja pontual, em nome de Jesus, amém? Acho que cabe até uma série, né, para a gente fazer aí, ou na internet, ou no presencialmente aqui mesmo, mas cabe, irmão, a gente tem um alerta lá. Hoje é o caminho, vamos entrar lá para despertar o povo, em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui, irmãos, louvando e agradecendo o nome do Senhor, que você possa estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Convide seu amigo, seu familiar, para estar com a gente no domingo, vai ser bênção em nome de Jesus. Sábado que vem, né? Nós teremos aqui, irmãos, cultos dos jovens, amém? Quero desde já convidar você, seu filho, seu parente, para estar aqui, 7 da noite, 7h30, 7h30, sábado que vem, sem ser nesse, no outro, vamos organizar e fazer um culto para a glória de Deus, amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus, que a sua sexta-feira seja de bênção, de vitória, de milagre, de porta aberta, de poder de Deus em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por este culto, obrigado, Pai, por falar o nosso coração, por nos alertar. Pai, o inimigo quer nos distrair, o inimigo quer nos embaraçar, o inimigo quer que a gente não domine, Pai, aquilo que está no mundo, mas nessa noite a Tua palavra veio, nessa noite esse ensino veio ao nosso coração, Pai.
ministrou sobre a nossa vida, Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a não nos embaraçarmos, e se já estivermos presos, Pai, que possamos ser radicais nessa noite, Pai, possamos ser radicais com aquilo que rouba, Pai, o contato com a família, o contato com o que importa, o contato, Senhor, contigo, Pai. Por favor, o que impede, Senhor, de, Senhor, estar mais perto de Ti, o que impede de sermos mais sensíveis à Tua voz, Pai, seja quebrado. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, nós possamos entender o que está nos dominando, Pai. Estamos mais do que nos dominando, está nos manipulando, Pai. Está fazendo com que, Senhor, pensemos o que não deve, tomamos decisões que não devemos, Pai, caminhos que não são lícitos. Por favor, Pai, ajuda-nos, dá estratégia para vencermos isso, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Que esta palavra produza em nós o efeito a qual o Senhor quer, e possamos deixar de lado toda a distração, tudo aquilo que está nos dominando, Pai, e possamos estar debaixo do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Dá-nos uma sexta-feira abençoada, de bênção, debaixo do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Nesta noite nós te pedimos crendo e já te agradecendo. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer amém.